Deus te abençoe e abençoe o teu lar para a honra e glória do nome do Senhor. Estamos dando continuidade aqui a nosso estudo, falando sobre o amor, sobre a graça do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo de Nazaré, onde hoje aqui estaremos abordando, na verdade, o terceiro tópico e último deste estudo. Eu estou procurando ser o mais breve e simples possível nesses estudos, amado, até para não confundir, para não bombardear demais a tua mente, o teu coração, porque eu quero que você compreenda e retenha o que eu estou falando, passando para você. Eu quero que você entenda a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus em relação à tua vida. Glórias a Deus. Como eu falei no início, a graça de Deus, ela fala de um favor imerecido, fala da bondade, da misericórdia do Senhor. Então não existe nada que nós possamos fazer que nos torne merecedor dela, que nos torne merecedor de algum benefício que Deus possa nos oferecer, nos dar. É simplesmente pela fé. Glórias a Deus, simplesmente pela fé. E hoje nós vamos estar sustentando, na verdade, este estudo, esta mensagem, na Epístola aos Efésios, capítulo 2, versículo 8 e versículo 9, que diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Amém? Então não temos, amados, nenhum motivo de jactância diante de Deus ou diante do próximo, porque a salvação verdadeiramente é um dom de Deus, é uma dádiva de Deus, onde nós podemos alcançar pela fé. E Jesus Cristo, ele fala algo muito interessante, que para tomar posse dessa dádiva, dessa salvação, é necessário humildade, é necessário verdadeiramente uma humildade para compreender que não existe nada que possamos fazer que nos torne dignos do reino de Deus, dignos desse favor de Deus, porque se é um favor é a graça, então nós já entendemos que verdadeiramente não existe nada a ser feito, porque Jesus já fez de forma completa e já verdadeiramente nos deixa todo o nosso dispor pela fé. Em Mateus, capítulo 18, eu quero ler para vocês aqui rapidamente, para vocês poderem compreender o que eu quero falar, que diz assim, Mateus, capítulo 18, do versículo 2 ao 4, que diz assim: chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Nós vemos que os valores de Deus é totalmente oposto aos valores deste mundo. Aqui neste mundo, quanto mais você prova sabedoria, conhecimento, você é respeitado pelos homens. Mas no reino de Deus, quanto mais humildade e mais dependência, mais confiança no amor de Deus, você é reconhecido pelo Senhor, você é acolhido pelo Senhor. Então nós vemos que os valores é totalmente oposto. É como o próprio Isaías, ele declara: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos são os vossos caminhos. Isso ele está falando em relação a Deus, em relação ao homem. Que o homem pensa de uma maneira e Deus ele pensa de outra. É óbvio que o pensamento de Deus, os caminhos de Deus são muito mais amplos, são muito mais profundos. A Bíblia diz: quão profundas riquezas é o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis são os seus caminhos.
Significa que por mais culto, por mais inteligente que o homem seja, ele não pode conhecer verdadeiramente as profundezas de Deus. Mas Deus, pelo seu imenso amor, pela sua imensa misericórdia e bondade, Ele nos estende o favor dele para que de alguma forma possamos, pela fé em Cristo, com a ajuda do Espírito Santo, conhecer aquilo que nos permitiu conhecer através das Escrituras. Amém? Então é somente com o coração humilde que nós podemos nos achegar e tomar posse dessa graça pela fé. Amados, preste muita atenção. Romanos capítulo 3, versículo 24, diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça. Ou seja, foi justificado gratuitamente, ou seja, você verdadeiramente se tornar, os seus pecados ser cancelados, os seus pecados ser apagados, é você se tornar inocente aos olhos de Deus, através do perdão, do sangue de Jesus Cristo, que te purifica de todo pecado. Então, gratuitamente, que não é por obras, você não pode comprar, você não pode fazer algo para merecer. Isso é a manifestação da graça de Deus sobre a tua vida. Ele fala por meio da redenção que é em Cristo, a redenção que há através do sangue de Jesus Cristo. Amém? A palavra declara lá em Efésios, eu quero ler para você em nome do Senhor Jesus, que diz assim, mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz. Amém? Então, ou seja, essa mostra verdadeiramente a graça do Senhor Jesus Cristo, onde que através do sangue dele somos aproximados de Deus. Isso significa que não depende do que nós viemos fazer, mas depende unicamente, exclusivamente da nossa fé, que nós devemos entender, ter uma humildade para compreender que o que Jesus Cristo fez foi perfeito, foi pleno para nós, está à nossa disposição, mas só podemos obter quando abrimos o nosso coração, procuramos entender verdadeiramente o que é a fé. A fé é você acreditar em Deus, embora você não vê, mas você sabe que Ele existe. E você tem que entender que somente Ele pode restaurar, mudar a tua vida, a tua história. Amém? A Bíblia declara, amados, em João capítulo 3, versículo 17, diz assim: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito. Preste atenção, Deus, Ele manifestou o amor dele através do Senhor Jesus Cristo, onde a graça do Senhor Jesus Cristo pode nos alcançar quando nós depositamos a fé nele, onde esse amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Nós vemos que o propósito de Deus enviar o Filho dele não é trazer condenação, mas é trazer salvação. Então, quando Jesus Cristo, amado, Ele nos chama ao arrependimento pelo Espírito, é porque Ele quer que nós sejamos salvos do sofrimento hoje e do sofrimento eterno. Glórias a Deus. Se Ele nos chama para a salvação, é porque é um propósito, e é um propósito eterno também, e não passageiro. Querido, e tudo isso, como eu estou falando desde o início, é simplesmente a graça, é simplesmente pela graça de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Epístola de 1 Coríntios capítulo 1, capítulo 1, versículo 21, diz assim: visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Preste atenção, aprove que na sabedoria de Deus o mundo não tem como conhecer a Deus pela sua própria sabedoria. Você jamais pode entender o amor, os planos de Deus para a tua vida, sustentando a tua sabedoria.
Não importa, amado, o quanto estudado você seja, não importa o quanto culto você possa ser, não importa, amado, o teu nível de inteligência, conhecimento, sabedoria, isso nunca vai te dar condições de entender o propósito, o amor de Deus para a tua vida, a salvação em Cristo Jesus. A Bíblia diz aqui, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Ou seja, o Evangelho verdadeiramente é uma loucura. Uma loucura porque como pode Deus ele se fazer homem e morrer pregado no madeiro como criminoso? Mas se nós formos entender, Ele fez isso por amor. Ele assumiu a nossa culpa, Ele assumiu o nosso pecado, Ele assumiu nossas transgressões e iniquidade para nos salvar. Foi um santo por pecadores, um justo por injusto. É loucura porque nós falamos de uma salvação através do Senhor Jesus Cristo, que você obtém através da fé, simplesmente da fé. E isso é muito tremendo. E tem um ditado no mundo que fala que quando a esmola é muito grande, o cego desconfia. Então, de repente, você pode estar falando, mas é só isso que eu tenho que fazer, acreditar. É só isso que eu preciso fazer, acreditar, é só isso. É só isso, porque se nós tivéssemos que fazer alguma coisa para a nossa salvação, o que nós iríamos oferecer a Deus? A Bíblia diz até nossos atos de justiça são como um trapo de imundícia diante do Senhor. Não existe nada que nós podemos fazer por nós mesmos que agrade a Deus. Não existe nada que nós podemos fazer que nos torne digno de merecer alguma coisa da parte do Senhor. O único sacrifício verdadeiramente que Deus aceitou foi o seu Filho por nós. Deus entregou o Filho dele para morrer em nosso lugar. Então por isso que você não pode se chegar a Deus se você não colocar a tua fé no Senhor Jesus Cristo, porque Ele entregou por esse propósito, para te salvar. Então de forma alguma você vai enxergar, você vai entrar em outro caminho para chegar a Deus, a não ser por intermédio de Jesus Cristo, dessa graça gloriosa que está sobre a tua vida hoje. Depende de você acreditar ou não. Depende unicamente, exclusivamente de você. Glórias a Deus. Então a Bíblia declara, amado, que é simplesmente pela humildade que nós podemos tomar posse de tudo isso. Lá em Lucas, capítulo 10, versículo 21, Jesus ele declarou assim: naquela hora Jesus, exultando no Espírito Santo, disse: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Amado, o reino de Deus, a salvação em Cristo está à disposição de todos, mas somente aquele que tem humildade para receber o perdão que é em Jesus Cristo pela fé. Então a Bíblia é bem clara que Deus, Ele ocultou isso das pessoas que são sábias segundo o mundo e cultas. Por quê? Porque eles querem uma explicação plausível para tudo. Eles querem verdadeiramente entender, mas a Bíblia diz que é pela fé, não é pela sabedoria humana, não é pelo intelecto humano, é pela fé somente. Então nós vamos a humildade e a bondade de Deus. O Senhor falou para você: amado, deixa a tua sabedoria de canto, simplesmente acredite. Porque se o Deus fosse exigir sabedoria de você, amado, não importa o quão culto sábio que você seria, jamais você ia compreender, jamais você teria como alcançar essa salvação em Cristo, porque por mais sábio e culto que você seja, aos olhos de Deus você seria ignorante ainda. Então, ou seja, você também não tem nada para oferecer a Ele, a não ser crer de todo o coração, com toda humildade, no Senhor Jesus Cristo, porque Ele te ama. Ele morreu por você também e ressuscitou para que você pudesse ser perdoado através do nome e do sangue dele. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, diz assim: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Amém? No versículo 1 dessa mesma passagem diz assim: no princípio era aquele
que é a palavra. Ele estava com Deus, ele era Deus. Nós vemos que na criação do mundo, Jesus Cristo estava presente com o Pai, trazendo à existência tudo o que existe hoje. E as Escrituras declaram que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Amada, somente uma pessoa que ela tem fé, que ela tem uma humildade para compreender esse poder de Deus, esse agir de Deus. Nem o cientista, por mais sábio que seja, por mais estudado, ele pode explicar essa criação do universo. Ele não pode explicar verdadeiramente como foi criado todas as coisas. Um homem pode falar que o homem veio do macaco, porque o macaco está em um estado de degeneração. Então nós vemos que a natureza está sendo degenerada. Glórias a Deus. Então nós vemos que houve um início, e haverá um fim para todas as coisas também. Mas o nosso final, querido, pode ser um novo começo, um começo eterno com Deus, ou um sofrimento eterno também. Isso depende das nossas escolhas. Se você optar pela tua sabedoria, se você optar pela questão de você ser uma pessoa culta, isso vai te afastar cada vez mais de Deus, te tornar cada vez mais duro em relação a Deus. Mas se você reconhecer que existe um Deus criador dos céus e da terra, se você reconhecer que você é um pecador e que você precisa de salvação em Cristo Jesus, a Bíblia diz que pelas trevas você pode ser salvo. Então nós vemos aqui, aquele que a palavra tornou-se carne e veio por nós, vimos a sua glória, glória como um unigênito, filho do Pai, cheio de graça e de verdade, cheio de graça, manifestando o amor, a bondade de Deus, manifestando não há mentira do Senhor Jesus Cristo, não há fraude, querido. Eu não estou falando de algo religioso, estou falando de religião. Tem pessoas que falam que não é uma de religião, essa coisa de mente religiosa, religiosidade. Eu não estou falando de religião, eu não prego religião, querido. Eu prego a salvação em Cristo Jesus, o amor de Deus. Você está em pé porque Deus está permitindo você estar em pé. Você tem vida porque Deus está permitindo você ter vida. Não é porque você é uma pessoa boa, é porque a graça de Deus tem alcançado. Jesus falou que Deus é bom até mesmo com os maus. Deus é bom até mesmo com os ingratos. Isso fala da graça incomum da parte de Deus, que alcança até mesmo o mais vil pecador, porque Ele é Deus e não homem. Se Ele fosse, amado, pensasse como você, esse mundo já não existiria. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E as Escrituras declaram de outros, versículo 16, perdão, todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. A graça de Deus, o favor dele está à nossa disposição a cada momento da nossa vida, para nos sustentar, para nos fortalecer, para nos ajudar, para nos conduzir, nos ensinar pelo Espírito Santo, para que possamos viver uma vida verdadeiramente que agrade a Deus e glorifique a Jesus Cristo pela pessoa e o poder do Espírito Santo. Isso depende de forma da fé. Você pode usar a sua fé em qualquer outra coisa, mas somente sua fé nele é que vai verdadeiramente fazer diferença na tua vida. Amados, que o Senhor abençoe ricamente a tua vida no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu peço que você abra o teu coração, entregue tua vida a Deus em Cristo Jesus, e com certeza Deus te virá até ti, te dará graça e te salvará e mudará a tua vida, a tua história, e o nome dele será glorificado em ti, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Fica com Deus, né? Teu reino, Pai, quem receberá? Teu reino, Pai, quem receberá? Teu reino, Pai.